Um pastor das colinas áridas de Tecoa. Um vaqueiro que cuidava de cabras e ovelhas magras na borda do deserto da Judéia. Um homem que perfurava figos de sicômoro com as próprias mãos calejadas para que amadurecessem mais depressa. Um leigo total, sem escola profética, sem linhagem sacerdotal, sem nenhum título religioso. Um homem que nunca pediu para ser profeta, que nunca quis ser profeta. E ainda assim, num dia qualquer entre as pedras de Tecoa, esse homem ouviu uma voz. Não a voz da consciência, a voz de fora. E essa voz disse: vai, sobe ao reino do norte, profetiza ao meu povo Israel. Amós largou o rebanho, caminhou 120 quilômetros pela estrada poeirenta entre Judá e Israel. Entrou em Betel, o santuário real onde se adorava um bezerro de ouro, e abriu a boca em plena festa religiosa. E o que ele disse foi tão duro que o sumo sacerdote correu até o rei e acusou Amós de conspiração. Mandou que ele fugisse de volta para Judá. E ouviu, ali mesmo, a resposta que ecoaria por quase 2.800 anos. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Era boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Poucas vidas no Antigo Testamento condensam tanta coragem em tão pouco espaço. Conhecer a história de Amós é descobrir o que significa ter a ousadia de dizer a verdade quando todos preferem mentira. É descobrir o que custa enfrentar reis, sacerdotes e palácios com nada nas mãos, a não ser a palavra de Deus. E quando Amós abriu o livro que escreveu, ele deixou cravada uma única datação. Uma só. Ele disse que suas palavras foram ditas 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto existiu. Os arqueólogos encontraram a camada de destruição dele nas escavações de Hazor, de Megido, de Gezer. Magnitude superior a 8. Cidades inteiras viradas do avesso. E Amós tinha avisado, 2 anos antes, que algo viria. Mas a história de Amós não começa em Betel, diante dos sacerdotes. Não começa nem mesmo no dia do chamado. Para entender de verdade quem foi esse homem, e por que Deus escolheu justamente ele, e não um sábio, não um sacerdote, não um filho de rei, precisamos voltar muito antes. Precisamos voltar para as colinas de Tecoa, num tempo em que Amós ainda era apenas um pastor de ovelhas no fim do mundo. E ninguém, nem ele mesmo, imaginava o que estava por vir. E antes de continuarmos essa jornada pela vida de Amós, me escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando agora. Me emociona ver as pessoas que se conectam com essas histórias bíblicas vindas de tantos lugares diferentes do mundo. E se você gostaria de estudar mais sobre a Bíblia, não deixe de consultar as indicações que deixei fixadas no primeiro comentário, ano de 760 a.C. Para entender o peso desse ano, precisamos olhar para o mapa da Terra Santa naquele momento. Havia 2 reinos. No sul, o reino de Judá, governado por um rei chamado Uzias, que reinaria por longos 52 anos sobre Jerusalém. No norte, o reino de Israel, governado por Jeroboão II, que já estava no trono há mais de 30 anos. E nunca, em toda a história desde a divisão do reino, depois da morte de Salomão, o reino do norte tinha conhecido tanta prosperidade. Jeroboão II expandiu as fronteiras de Israel até Damasco. Reconquistou territórios que estavam perdidos havia décadas. O comércio florescia. As caravanas iam e vinham. O ouro entrava pelas portas de Samaria, a capital, em quantidades que não se viam desde os tempos de Salomão. As escavações arqueológicas em Samaria revelaram, séculos depois, os restos dessa riqueza. Casas inteiras decoradas com ornamentos de marfim importado. Móveis trabalhados com incrustações finíssimas. Cacos de vasos perfumados. Restos de tecidos tingidos com a púrpura mais cara do mundo antigo. E o povo do norte olhava para essa prosperidade e dizia:
Deus está conosco. Deus nos abençoou. Os tempos difíceis acabaram. Era a era de ouro do Reino do Norte. Pelo menos é o que parecia por fora. Por dentro, a história era outra. Junto com a riqueza, veio a desigualdade. Junto com a expansão, veio a corrupção dos juízes. Junto com o comércio florescente, veio a exploração dos pobres. Os ricos compravam terras que pertenciam a famílias inteiras havia gerações. Os pequenos agricultores perdiam suas heranças por dívidas de quase nada. As mulheres da elite de Samaria, segundo o próprio Amós relataria, ordenavam aos maridos: traz mais vinho. E ninguém perguntava de onde vinha o vinho, de que campos, de que mãos, de que sangue. E havia ainda uma outra coisa acontecendo. Em Betel, a apenas 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, ficava o santuário real do Reino do Norte. Lá, desde os tempos de Jeroboão I, quase 2 séculos antes, adorava-se a Deus diante de um bezerro de ouro. Uma mistura entre a religião do Senhor e o culto antigo dos cananeus. As festas eram cheias. As ofertas são abundantes. Os sacerdotes, bem vestidos. E ninguém, no palácio nem no templo, suspeitava que em Tecoa, no fim do mundo, num vilarejo de pedra a 15 quilômetros ao sul de Belém, Deus já havia escolhido um vaqueiro para anunciar que tudo aquilo estava prestes a desabar. Tecoa. Esse era o lugar onde Amós vivia. Hoje, os arqueólogos chamam o sítio de Khirbet Tekoa, e ele fica a cerca de 15 quilômetros ao sul de Belém, na borda exata, onde a terra fértil da Judéia começa a se transformar em deserto. Se você subisse até o topo da colina, onde ficava o vilarejo, e olhasse para o leste, veria o que Amós via todos os dias: o deserto descendo em direção ao Mar Morto, pedras nuas, vento constante, um mundo seco, duro, onde nada cresce com facilidade. Tecoa não era uma cidade grande. Era um vilarejo de pastores, de pequenos agricultores, de famílias que sobreviviam com pouco. As ovelhas dali eram diferentes das ovelhas dos vales férteis. Eram menores, mais magras, davam menos lã. A vida do pastor de Tecoa não era romântica. Era trabalho duro, do nascer ao pôr do sol, em meio ao vento, ao calor, ao frio das madrugadas, ao perigo constante dos animais selvagens e dos ladrões que desciam do deserto. E Amós não era apenas pastor. O livro dele faz questão de registrar, com palavras precisas, que ele tinha uma profissão dupla. Em hebraico, ele se descreve como boquer, que significa boieiro, aquele que cuida do gado, e também como bolis shikmin, que significa, literalmente, perfurador de sicômoros. Essa segunda profissão merece uma explicação. O sicômoro, ou figueira do Egito, é uma árvore que cresce em regiões mais baixas e quentes, especialmente na encosta que desce de Tecoa em direção ao Mar Morto. Os frutos do sicômoro são figos pequenos, de qualidade inferior ao figo comum, e por isso eram chamados na antiguidade de o pão dos pobres. Ricos não comiam sicômoro, pobres comiam. E para que esses figos amadurecessem direito, era preciso fazer uma operação manual em cada fruto, perfurando a casca com uma ferramenta de metal ou com a unha. Era um trabalho repetitivo, demorado, feito sob o sol pesado das encostas. Trabalho de quem não tinha terra própria. Trabalho de quem precisava complementar a renda do rebanho com um segundo serviço. Esse era Amós, não um sábio de palácio, não um sacerdote de templo, não um filho de família rica, um pastor de pequenas ovelhas e um perfurador de figos de pobre. Mãos calejadas, pele queimada de sol, pés acostumados a andar por terreno seco. E enquanto Amós vivia essa vida em Tecoa, a apenas 3 dias de caminhada ao norte, o reino vizinho de Israel vivia o seu auge. Para entender o contraste, precisamos olhar para Samaria, a capital do Reino do Norte.
Samaria havia sido construída quase 200 anos antes, no tempo do rei Onri. Mas foi no reinado de Jeroboão II que a cidade atingiu sua maior glória. Quando os arqueólogos britânicos John Crowfoot e Kathleen Kenyon escavaram Samaria, na primeira metade do século XX, encontraram coisas que mudaram a forma como entendemos aquele período. Encontraram um palácio enorme. Encontraram fortificações pesadas. E, sobretudo, encontraram milhares de fragmentos de marfim trabalhado, com cenas egípcias, fenícias, mesopotâmicas, decorando móveis e paredes das casas dos ricos. Os palácios de marfim que Amós denunciaria no seu livro não eram uma metáfora, eram literais. As elites de Samaria realmente moravam em casas decoradas com placas de marfim importado da África e da Síria. E enquanto isso, nas mesmas cidades, havia famílias inteiras sendo vendidas como escravas por dívidas pequenas. Pequenos agricultores perdendo suas terras para os ricos. Mulheres pobres sendo exploradas. Juízes recebendo propina para condenar inocentes e absolver culpados. Sacerdotes do santuário real, em Betel, fingindo que não viam nada. E é exatamente em Betel que precisamos parar agora. Betel ficava a cerca de 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, já em território do Reino do Norte. O nome da cidade significa, literalmente, Casa de Deus. Foi ali, segundo o livro de Gênesis, que o patriarca Jacó teve a visão da escada que ligava o céu à terra. Era um lugar sagrado havia séculos. Mas o santuário de Betel, no tempo de Amós, era outra coisa. Quando o reino se dividiu, depois da morte de Salomão, o primeiro rei do norte, Jeroboão I, percebeu um problema. Se o povo do norte continuasse subindo a Jerusalém para adorar a Deus no templo, mais cedo ou mais tarde, a unidade religiosa traria de volta a unidade política. Então Jeroboão I fez uma coisa que marcaria o reino do norte para sempre. Mandou fundir 2 bezerros de ouro. Colocou um em Dan, no extremo norte, e outro em Betel, no extremo sul, e disse ao povo: Estes são os deuses que te tiraram do Egito. Quase 200 anos depois, no tempo de Amós, o bezerro de ouro de Betel ainda estava lá. As festas religiosas continuavam acontecendo. As multidões subiam para oferecer sacrifícios. Os sacerdotes do santuário recebiam as ofertas. O sumo sacerdote era um homem chamado Amazias, um servidor direto do rei Jeroboão II. E Betel não era apenas templo, era também símbolo do reino. Era o lugar onde religião e poder político se misturavam de forma tão profunda que ninguém conseguia mais distinguir um do outro. Esse é o mundo onde Amós seria jogado. Um pastor de Tecoa, do Reino do Sul, sendo enviado por Deus para o santuário real do Reino do Norte. Um homem sem instrução formal, indo enfrentar a elite religiosa de Israel. E no fundo da sua mochila simples, apenas uma certeza. A voz que ele tinha ouvido era de verdade. Está escuro ainda. Falta cerca de 1 hora para o sol nascer sobre as colinas de Tecoa. O ar dessa hora é frio, frio de cortar, porque o deserto da Judéia perde calor depressa depois que escurece. A umidade da noite ainda está pousada nas pedras, e quando você encosta a mão numa delas, sente a aspereza fria, quase úmida, do calcário gasto pelo tempo. Você tem um manto grosso de lã sobre os ombros, daqueles que os pastores usam tanto para se aquecer quanto para se deitar no chão. Os seus pés estão calçados em sandálias simples de couro, gastas das solas com a poeira do dia anterior ainda colada. À sua volta, o rebanho dorme. Você ouve a respiração das ovelhas. Ouve de vez em quando o som de uma cabra se mexendo. O sino de bronze pequeno tilintando levemente quando ela vira a cabeça. Você ouve o vento subindo do deserto, fraco ainda, esse vento que vai ganhar força quando o sol nascer. E você ouve o silêncio largo, vasto, das colinas vazias antes do amanhecer.
O silêncio que só quem viveu longe das cidades conhece de verdade. Você está sentado numa pedra, talvez encostado num galho seco de oliveira. Olha para o leste, esperando o céu começar a clarear sobre as montanhas de Moabe, do outro lado do Mar Morto. Você fez isso milhares de vezes. Era assim que o seu dia começava. Era assim que o dia do seu pai começava. Era assim que o dia do pai do seu pai começava. A vida do pastor de Tecoa era uma linha contínua que descia a gerações, e você não imaginava que pudesse ser outra coisa. E é nesse momento exato, nesse silêncio, nesse frio, nesse cheiro de lã molhada e poeira seca, que a voz chega. Não é trovão, não é fogo, não é tempestade. As escrituras não descrevem como Amós ouviu, mas qualquer pessoa que já tenha lido o livro dele percebe que a voz veio de dentro do silêncio, não em meio ao barulho. E essa voz é tão clara, tão sem mistura, tão diferente de qualquer pensamento que você já teve, que você sabe na hora que não veio de você. Não veio do cansaço da madrugada, não veio da imaginação, veio de fora. E a voz diz: vai, vai, deixa o rebanho. Sobe até Israel, atravessa a fronteira, vai até Betel, no santuário real, e fala em meu nome. E o pastor de Tecoa, que nunca pediu para ser profeta, que nunca quis ser profeta, que não tinha instrução, nem família sacerdotal, nem coragem treinada para isso, sente que não tem como dizer não. Porque quando o Senhor dos Exércitos chama, ninguém recusa. Amós, anos depois, escreveria essa frase no livro dele, e ela ficaria gravada por quase 2.800 anos. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Era o início do fim da vida que ele conhecia, e o início de uma outra vida que ele jamais teria escolhido para si mesmo. Amós levantou-se da pedra onde estava sentado naquela madrugada. O sol ainda não tinha nascido, mas dentro dele, alguma coisa já tinha mudado para sempre. Não sabemos quantos dias ele levou para se preparar. Não sabemos se ele conversou com alguém da família antes de partir. Não sabemos se ele deixou o rebanho com um irmão, com um filho, com um vizinho de Tecoa. As escrituras silenciam sobre esses detalhes. Mas sabemos uma coisa: algum dia daqueles, no fim de uma manhã qualquer, Amós juntou as suas poucas coisas, provavelmente um manto grosso, uma bolsa de couro com pão e figos secos, um cajado, talvez uma pequena vasilha de água. Olhou para o seu rebanho pela última vez como pastor. E começou a caminhar para o norte. A distância entre Tecoa e Betel era de aproximadamente 120 quilômetros pelas estradas antigas. Para quem caminhava no passo normal de um homem do campo, isso significava entre 4 e 5 dias de marcha. 5 dias atravessando paisagens que mudavam aos poucos. Saindo da borda do deserto da Judéia, passando por Belém, depois por Jerusalém, depois cruzando a fronteira invisível que separava o reino de Judá do reino de Israel e, enfim, subindo até Betel. Era uma viagem que mexia também com a alma, porque cada passo levava Amós para mais longe da terra onde ele tinha nascido, da família que ele conhecia, da paisagem familiar das colinas de Tecoa, e cada passo o aproximava do reino estrangeiro, do norte rico, do santuário real, onde nenhum profeta do sul tinha autoridade reconhecida. Amós estava indo, sozinho, sem cartas de apresentação, sem patrocínio de ninguém, dizer ao reino do norte coisas que o reino do norte não queria ouvir. E quando ele chegou a Betel, ele chegou em hora cheia. O texto não diz a data exata, mas o contexto sugere fortemente que Amós entrou em Betel durante uma das 3 grandes festas religiosas do calendário do norte. Talvez fosse a festa das colheitas, talvez fosse a festa das primícias, talvez fosse o início do outono, quando o povo subia ao santuário para entregar as ofertas dos rebanhos. O que sabemos com certeza é que havia gente, muita gente, multidões vindas de toda parte do reino do norte.
as ruas em volta do santuário cheias, os altares fumegando, o cheiro do incenso queimando-se misturando com o cheiro da carne dos sacrifícios. Os sacerdotes, em vestes de linho, cintos vermelhos, mãos manchadas de sangue dos animais que ofereciam, tambores, cantos, a voz dos levitas, e no alto do santuário, brilhando sob o sol, a estátua que estava ali havia quase 2 séculos. O bezerro de ouro, feito por Jeroboão I, ainda recebendo a adoração do povo. E Amós, pastor de Tecoa, com manto poeirento, sandálias gastas, pele queimada de sol, entrou no meio dessa multidão e começou a falar. Aqui é importante entender uma coisa sobre o método narrativo de Amós. Ele era um homem do campo, mas tinha uma inteligência retórica brilhante. Ele não chegou em Betel gritando contra Israel. Não. Ele fez algo muito mais inteligente. Algo que prendeu a atenção da multidão de um jeito que ninguém esperava. Amós começou a profetizar contra os inimigos de Israel. A primeira sentença caiu sobre Damasco. Por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo. Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E a multidão de Israel ouviu e gostou. Damasco era inimiga histórica. Israel já tinha guerreado contra Damasco. Os israelitas adoravam ouvir alguém dizendo que Deus ia punir Damasco. Era música nos ouvidos. A segunda sentença caiu sobre Gaza. Por 3 transgressões de Gaza. E por 4 não retirarei o castigo. Porque levaram cativo a um povo inteiro para entregá-lo a Edom. E a multidão sorriu de novo. Gaza, dos filisteus, era inimiga ancestral. Mais um inimigo sendo condenado por Deus. Mais uma vitória. A terceira sentença caiu sobre Tiro. A quarta sobre Edom. A quinta sobre os filhos de Amon, que abriam o ventre das mulheres grávidas de Gileade para alargar suas fronteiras. A sexta sobre Moabe. 7 povos, 7 sentenças. E a cada sentença, a multidão de Israel ficava mais empolgada, mais aprovadora, mais convencida de que aquele pastor estranho vindo do sul era um homem de Deus. Olhem como ele denuncia os pagãos. Olhem como ele defende a justiça. Olhem como Deus está do nosso lado. Foi nesse momento exato, com o povo do norte vibrando, com os sacerdotes de Betel observando à distância, sem se preocupar muito, com a multidão acreditando que aquilo era mais uma daquelas pregações nacionalistas que faziam todo mundo se sentir bem consigo mesmo, que Amós abaixou a voz, fez uma pausa e disparou a 7ª sentença. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. E ali a multidão deve ter ficado um pouco mais quieta. Porque Judá era o reino irmão. Não era um pagão como os outros, mas ainda assim, Judá era o sul. Era o outro reino. Era distante. Os israelitas do norte podiam aceitar ouvir uma denúncia contra Judá. Não doía tanto. E foi exatamente aí que Amós deu o golpe. Porque ele agora se preparava para a 8ª sentença, a última. A que estava reservada para o último, justamente porque era a única que importava de verdade. A multidão tinha sido preparada. Tinha sido conduzida com cuidado pelos 7 povos anteriores. Tinha aplaudido cada condenação. Tinha aceitado a autoridade do profeta. Tinha baixado as defesas. E agora, com a multidão exatamente onde ele queria, Amós abriu a boca para a sentença final. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Porque venderam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. E o silêncio caiu sobre Betel. E enquanto o silêncio pesava sobre Betel, Amós continuou. Mas agora a sua voz era outra. Já não era a voz que apontava para inimigos distantes.
Era a voz que apontava o dedo para dentro do próprio santuário, para os homens que estavam ouvindo, para as mulheres que estavam ouvindo, para os sacerdotes que estavam ouvindo, para o povo que se achava abençoado, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo, porque venderam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Essa frase ficou. Por quase 2.800 anos ela ficou. Por causa do que ela revela. Porque Amós não estava falando em metáfora. Ele estava descrevendo o que acontecia todos os dias nos tribunais de Israel. Pequenos agricultores que perdiam as suas terras por dívidas pequenas. Homens livres que eram vendidos como escravos por valores ridículos. Uma vida humana valendo, literalmente, um par de sandálias. E a multidão ouvia. E cada um dos que estavam ali sabia, no fundo, que aquilo era verdade. Cada um tinha visto. Cada um tinha participado de alguma forma daquele sistema. Amós continuou. E a denúncia foi ficando mais específica, mais pessoal, mais dolorosa. Ele falou contra os ricos que pisavam no pó da terra à cabeça dos pobres. Ele falou contra os juízes que aceitavam suborno e torciam o direito do necessitado. Ele falou contra os mercadores que diminuíam o efa, aumentavam o ciclo, falsificavam as balanças, vendiam refúgio de trigo como se fosse trigo bom. E todos os que estavam ali sabiam de quem ele falava. Sabiam os nomes, sabiam os endereços, sabiam as casas. E então, Amós levantou os olhos para a parte da multidão onde estavam as mulheres da elite, as esposas dos senhores ricos, as damas de Samaria, que tinham subido até Betel para a festa, vestidas com as suas melhores túnicas, os cabelos perfumados com óleo importado, os braços e os pescoços brilhando de joias. E Amós disparou contra elas uma das frases mais duras de todo o Antigo Testamento. Ouvi esta palavra: vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores: traz aqui, e beberemos. Vacas de Bazã. A região de Bazã, no nordeste do reino, era conhecida por criar o melhor gado da Palestina. Gado gordo, bem nutrido, bem cuidado. Chamar as mulheres da elite de Samaria de vacas de Bazã não era apenas um insulto. Era um diagnóstico. Eram mulheres engordadas no luxo, vivendo do esmagamento dos pobres, mandando os maridos buscarem mais vinho sem perguntar de onde vinha esse vinho, de que campos, de que mãos, de que sangue. E Amós ainda não tinha terminado. Ele falou contra os palácios de marfim, aqueles que os arqueólogos confirmariam, séculos depois, com fragmentos reais encontrados em Samaria. Falou contra os que dormiam em camas de marfim e se estiravam nos seus leitos. Falou contra os que comiam cordeiros tirados do rebanho, tocavam música de harpa, bebiam vinho em taças largas e ungiam-se com os mais finos óleos, e que não se afligiam com a ruína de José. A ruína de José. Era assim que Amós chamava o povo do norte, porque o reino do norte descendia, em sua maior parte, das tribos que vinham de José, filho de Jacó. E enquanto a elite vivia no luxo, o povo simples afundava em miséria. E os ricos não se importavam, não se afligiam, não perdiam o sono. E essa era, segundo Amós, a maior de todas as ofensas. Pior do que adorar bezerro de ouro. Pior do que vender o pobre por um par de sandálias. A indiferença. Foi nessa mesma temporada de pregação em Betel, segundo a estrutura do livro de Amós, que Deus mostrou a ele as 5 visões que marcariam o ministério inteiro do profeta. A primeira visão foi de uma nuvem de gafanhotos, uma praga descendo sobre a terra, devorando tudo o que tinha brotado. E Amós, vendo aquilo, intercedeu. Senhor Deus, perdoa, peço-te. Como subsistirá Jacó, que é pequeno? E Deus arrependeu-se daquilo. Isto não acontecerá, disse o Senhor. A segunda visão foi de fogo.
Um fogo que descia do céu, devorava o grande abismo e começava a consumir a terra. E Amós de novo intercedeu. Senhor Deus, cessa, peço-te. Como subsistirá Jacó? E Deus, de novo, recuou. Também isto não acontecerá. A terceira visão foi diferente. Não era praga. Não era fogo. Era um homem, em pé sobre um muro, com um prumo na mão. Um instrumento simples, usado por pedreiros para verificar se uma parede estava sendo construída reta ou torta. E o Senhor disse a Amós: Eis que ponho o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. E nessa visão, Amós não intercedeu, porque o prumo já tinha sido posto, e o muro já estava torto demais para ser endireitado. A quarta visão foi de um cesto de frutos do verão. Frutos maduros, prontos para serem comidos, mas que se ficarem mais um dia na árvore, apodrecem. E Deus disse a Amós: Chegou o fim ao meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E a quinta e última visão foi a mais aterradora de todas. Amós viu o próprio Senhor em pé sobre o altar, ordenando a destruição do santuário. Fere o capitel, para que tremam os umbrais. Os que escaparem da espada não escaparão da minha mão. As 5 visões se encaixaram, e no meio delas, depois da terceira, depois da visão do prumo, a história tomou uma virada irreversível, porque foi exatamente nesse ponto que o sumo sacerdote de Betel decidiu agir. Amazias, sumo sacerdote do santuário real, mandou um mensageiro a Samaria, à corte de Jeroboão II, e a mensagem dizia o seguinte: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. A acusação era pesada. Era a acusação de conspiração contra o rei. Era a acusação de profetizar a derrota do reino e a morte do soberano. Em qualquer outro contexto, em qualquer outra época do Reino do Norte, essa acusação significaria sentença de morte imediata. Mas Jeroboão II, por algum motivo que as Escrituras não explicam completamente, não mandou matar Amós. Talvez tenha respeitado a aparência simples do pastor. Talvez tenha duvidado de Amazias. Talvez Deus tenha simplesmente segurado a mão do rei. O fato é que o rei não agiu diretamente. Deixou que o próprio Amazias resolvesse o problema. E foi então que aconteceu o confronto mais famoso da vida de Amós. Amazias procurou Amós dentro do próprio santuário de Betel. Não mandou guardas. Não trouxe soldados. Foi pessoalmente. Talvez porque quisesse parecer magnânimo. Talvez porque tivesse esperança de que aquele pastor poeirento entendesse o recado e fosse embora por conta própria. Talvez porque sentisse que matar um profeta em pleno santuário, na frente do povo, seria politicamente perigoso. E Amazias disse a Amós, com a autoridade de quem se sentia dono daquele lugar: Vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, come ali o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Era uma ordem, era também um insulto. Amazias chamou Amós de vidente, Osé em hebraico, um termo usado para profetas profissionais, profetas pagos, profetas que ganhavam dinheiro vendendo oráculos para quem pudesse pagar. Era como se Amazias dissesse: olha, você é apenas um profissional do ramo. Vai trabalhar em outro mercado. Aqui é o santuário do rei. Aqui não é o seu lugar. Volta para o sul, ganha o teu pão lá, profetiza para o teu próprio povo e nos deixa em paz. E foi nesse momento que Amós deu a resposta que ecoaria pela história inteira do povo de Deus. A resposta que, séculos depois, ainda seria estudada por rabinos, por padres, por pastores, por estudiosos de toda a confissão.
Uma resposta tão simples, tão direta, tão sem ornamento, que carrega dentro de si toda a alma do profetismo bíblico. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Olha o que Amós está dizendo. Ele está dizendo que não pertence à categoria que Amazias acabou de mencionar. Não é vidente, não é profissional, não é filho de profeta, ou seja, não veio de uma escola profética como tantas que existiam naquele tempo. Não é pago por ninguém, não tem patrocínio, não tem ofício religioso. Era pastor, era homem do campo, e foi Deus, e somente Deus, que o arrancou da rotina e o colocou ali. Portanto, Amazias, com todo o respeito, não é você quem manda nele, é o Senhor. E enquanto o Senhor não disser para parar, ele não vai parar. E Amós, sem nem pausar, sem dar tempo para Amazias responder, lançou contra o próprio sumo sacerdote uma profecia pessoal. Uma das profecias mais duras já registradas contra um homem específico. A tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será dividida ao cordel, e tu morrerás em terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Era a sentença final, e ela atingia tudo o que Amazias tinha: a mulher dele, os filhos dele, as terras dele, a vida dele. E ainda confirmava o destino do reino inteiro. O cativeiro, a perda da terra, o exílio. Amazias não respondeu nada que tenha sido registrado. As escrituras simplesmente passam para o próximo verso, e Amós continua tendo as suas visões. Mas o que aconteceu logo em seguida é claro pelo contexto. Amós foi forçado a deixar Betel. Não foi morto ali, não foi preso, mas foi expulso do santuário, expulso do reino do norte, escoltado talvez até a fronteira e enviado de volta para o sul, para Judá, para Tecoa, para o lugar de onde tinha vindo. E foi ali, de volta nas colinas de Tecoa, que Amós fez algo que mudaria a história do profetismo bíblico para sempre. Ele pegou um pedaço de pergaminho, ou talvez uma série de óstracos, esses fragmentos de cerâmica que se usava para escrever na antiguidade, e começou a escrever. Antes de Amós, todos os grandes profetas que conhecemos atuaram pela voz: Elias, Eliseu, Natã, Gade, Aías, Micaías, todos eles falaram, pregaram, confrontaram reis e sacerdotes, mas nenhum deles escreveu um livro. As suas palavras chegaram até nós porque outros escreveram sobre eles, em terceira pessoa, dentro dos livros dos reis e das crônicas. Amós foi o primeiro profeta da Bíblia a colocar as próprias visões por escrito, em primeira pessoa, num livro fechado, com o nome de autor. Um vaqueiro de Tecoa, um homem sem escola formal de escribas, um leigo. Esse foi o homem que inaugurou, na história espiritual da humanidade, o gênero literário do livro profético. Por quê? Por que ele escreveu, quando todos os anteriores não tinham escrito? A resposta mais provável é simples e dolorosa ao mesmo tempo. Amós escreveu porque ele sabia que tinha sido silenciado. Sabia que não voltaria a Betel. Sabia que a sua voz tinha sido proibida no Reino do Norte. E sabia que aquilo que Deus tinha lhe mostrado precisava sobreviver. Precisava chegar ao próximo dia, à próxima geração, às gerações que ainda nem tinham nascido, e precisava chegar até nós. E aqui, talvez, esteja a parte mais perturbadora desta história. Porque 2786 anos depois daquele dia em Betel, as palavras que Amós escreveu, sentado em Tecoa, não envelheceram um único dia. Olha à tua volta. Olha o mundo em que tu vives. Quantos pobres ainda são vendidos por um par de sandálias? Quantos pequenos perdem o que têm
porque uma dívida pequena cresce e engole tudo. Quantos juízes ainda torcem o direito do necessitado em troca de qualquer coisa? Quantos mercadores ainda diminuem o EFA e aumentam o ciclo? Ainda falsificam balanças? Ainda vendem refúgio como se fosse trigo bom? Quantos palácios de marfim ainda existem, espalhados pelo mundo, enquanto a ruína de José continua em outros nomes, em outras línguas, em outras geografias? E quantas vezes, dentro de nós mesmos, nós escolhemos não nos afligir com a ruína dos outros, porque seria desconfortável demais, porque pararia a nossa música, porque pararia o nosso vinho. Amós escreveu para o povo dele há quase 2.800 anos, mas escreveu também para nós. E talvez seja por isso que, em 2.744 anos depois da morte dele, no dia 28 de agosto de 1963, um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. subiu na escadaria do Memorial Lincoln, em Washington, diante de 250 mil pessoas, e citou, no meio do discurso mais famoso do século XX, uma frase do livro de Amós. A frase é esta: e é, talvez, o resumo de toda a vida do profeta de Tecoa. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Martin Luther King escolheu Amós, e não outro profeta, porque entendia que a luta pela justiça nunca foi tarefa de gente importante. Nunca foi tarefa de sacerdotes em vestes finas. Nunca foi tarefa de reis. Foi sempre tarefa de homens comuns, de mulheres comuns, de gente vinda do fim do mundo, gente como o vaqueiro de Tecoa, gente que ninguém esperava, gente sem patrocínio, sem título, sem cartas de apresentação, gente que só tinha uma certeza no coração. A voz que ela ouviu era de verdade. E talvez essa seja a pergunta que Amós deixa caindo em cima de cada um de nós. Agora, neste exato momento, enquanto tu vês este vídeo. Quantas vezes tu já ouviste essa voz e fingiste que era apenas a tua imaginação? Quantas vezes tu já viste injustiça e ficaste em silêncio para não te complicar? Quantas vezes tu já tiveste a oportunidade de ser o Amós da tua própria geração e escolheste, no fundo, continuar apenas cuidando do teu rebanho? Amós escolheu o oposto. Largou o rebanho, caminhou os 120 quilômetros, entrou em Betel, falou. E a história de Amós tem ainda um último capítulo. Um capítulo que a Bíblia não escreveu, mas que a tradição mais antiga sobre a vida dos profetas guardou para nós. Esse texto se chama, em latim, Vita Prophetarum, ou em português, Vidas dos Profetas. É um documento judaico do primeiro século depois de Cristo, anterior, portanto, à destruição do segundo templo de Jerusalém, e foi preservado depois pela igreja primitiva. O mesmo documento foi também reescrito, no século IV, por um autor cristão chamado Pseudo-Epifânio. E os dois trazem, com pequenas variações, a mesma história sobre o fim do profeta de Tecoa. Segundo essa tradição, anos depois da expulsão de Betel, com Amós já idoso, ainda vivendo nas colinas onde tinha nascido, ainda perfurando sicômoros, ainda cuidando das suas poucas ovelhas, alguém apareceu em Tecoa para terminar o que havia começado anos antes, no santuário do Reino do Norte. Esse alguém se chamava Uzias. E não era um Uzias qualquer. Era Uzias, filho de Amazias. O filho do mesmo sumo sacerdote que Amós havia humilhado em Betel, na frente de todo o povo, e contra quem Amós havia profetizado a destruição da família, a perda das terras, a morte dos filhos à espada. Uzias chegou a Tecoa carregando um cacetete pesado. Encontrou Amós e o golpeou na têmpora. Foi um golpe único, mas devastador. Amós caiu. Os homens da família, ou os vizinhos de Tecoa, conseguiram retirá-lo dali ainda com vida e levá-lo para dentro de uma casa, talvez a mesma casa onde Amós tinha nascido tantos anos antes. Mas o ferimento era profundo demais. 2 dias depois,
no silêncio da sua terra natal, longe de Betel, longe dos sacerdotes, longe dos palácios de marfim, longe das vacas de Bazã, o profeta morreu e foi sepultado em Tecoa, junto dos seus pais. Foi assim, segundo essa tradição preservada por quase 2 milênios, que terminou a vida do primeiro profeta da Bíblia a escrever um livro. Não num palácio, não diante de uma multidão, mas dentro de uma casa simples de pastor, em silêncio, em paz, no mesmo chão onde ele tinha começado. O nome de Uzias, filho de Amazias, se perdeu na história. Quase ninguém o conhece. Quase ninguém o cita. Mas o nome de Amós, o vaqueiro de Tecoa, virou um dos livros da Bíblia. Um livro que continua sendo lido, traduzido, pregado, citado, em centenas de línguas, em todos os continentes, em cada uma das 24 horas de cada dia, há quase 2.800 anos. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está se sentindo pequeno demais para fazer diferença no mundo. Alguém que precisa lembrar que Deus escolhe os que ninguém esperaria. Que Deus chama vaqueiros, pescadores, mulheres simples, gente esquecida pelo mundo e, através deles, muda o curso da história. Esse vídeo pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa precisava receber agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aperta o botão da inscrição. Ativa o sininho. Porque toda semana eu trago, com muito cuidado, com fontes históricas, mais uma dessas histórias do Antigo e do Novo Testamento. E se você gostaria de se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, não deixe de conferir o material que deixei fixado no primeiro comentário. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Que essas palavras de Amós, o pastor de Tecoa, ecoem em ti, e que Deus te abençoe.